Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Felipe Almeida e toda terça-feira estarei aqui com vocês compartilhando a palavra de Deus. E para iniciar o assunto deste vídeo, eu gostaria de fazer uma simples pergunta. Você sabia que você tem parte na segunda vinda de Jesus? Muitas pessoas falam a respeito da vinda de Jesus. Muito se é comentado a respeito desse assunto. Sabemos que um dia ele veio, nós sabemos que ele morreu por nós e ressuscitou. Entretanto, a Bíblia nos revela e nos deixa claro que um dia ele voltará. Entretanto, quanto mais se passa os anos, quanto mais se aproxima os dias vão se passando, mais perto estamos desse grandioso dia. Então é necessário nós estarmos preparados para ele. E eu quero compartilhar aqui com vocês a respeito dessa parte que nós temos para que nós sejamos preparados e possamos também contribuir na preparação de outros. Eu queria deixar aqui 3 maneiras de você fazer a sua parte. Mas antes, e o mais importante de tudo, eu gostaria de ler a palavra de Deus, que é ela que nos guia sobre essa verdade. E eu gostaria de ler o texto que está lá em Isaías capítulo 40. Eu vou ler o verso 3 e o verso 4, que diz assim: Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. E eu gostaria de ler também o verso 5, para entender melhor a respeito dessa passagem. A glória do Senhor será revelada, e juntos, olha só isso que está dizendo o texto, todos haverão, pois é o Senhor quem fala. Então aqui nós vemos que o profeta Isaías foi usado ali pelo Senhor para nos revelar essa verdade, no qual aqui nós vemos que o texto fala sobre uma voz do que clama no deserto, sobre preparar o caminho da vinda do Senhor. E no primeiro momento, quando nós falamos sobre preparar um caminho, nós com certeza lembramos da vida de João Batista. Isso rapidamente para vocês entenderem melhor, antes de eu falar a respeito das 3 formas de nós fazermos a nossa parte. Então, quando a gente pensa em preparar o caminho, a gente lembra logo da vida de João Batista. Porque João Batista foi um precursor que veio antes para preparar o caminho de Jesus. Ele veio e pregou sobre arrependimento. E muitas pessoas foram alcançadas através daquela mensagem. E ele ali preparou o caminho para a vinda de Jesus. Entretanto, essa passagem que acabamos de ler não se concretiza plenamente apenas na vida de João Batista. Porque aqui fala a respeito dessa parte, desse cumprimento, de uma parte ali com João Batista. Entretanto, nós sabemos que o Messias, o Jesus tão aguardado, retornará para nos buscar. Então nós vemos que aquilo que João Batista fez foi primordial, é indiscutível a participação dele. Entretanto, as Escrituras nos revelam, através desse texto, entre outros aqui, eu poderia mencionar, que nos últimos dias Deus levantará um povo que, assim como João Batista, preparará o caminho para o seu retorno. Assim como João Batista veio no espírito de Elias e combateu o espírito daquela era, que era o espírito de Jezabel ali, né? Que estava com o espírito do anticristo em Jezabel, e Elias foi ali contrário àquele governo, ao sistema daquela era, e se posicionou vivendo ali segundo a vontade de Deus. João Batista, de igual maneira, veio, e quando ele esteve aqui, ele se posicionou ali contrário ao governo desta era. E ele viveu de uma maneira ali profética, ele viveu ali a palavra, ele encarnou essa voz que clama do deserto. E, de igual forma, ele que veio no espírito de Elias, de igual forma, ele se posicionou. Nós, como igreja,
nos últimos dias, é o período no qual nós estamos fazendo parte. O que concebe o período dos últimos dias? O período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Nesse período no qual nós fazemos parte, a palavra nos deixa claro que ele levantará uma voz que clama do deserto: preparem o caminho. Assim como ele levantou João Batista naqueles dias. Só que agora não é alguém individual, assim como foi João Batista, mas ele está levantando um coletivo, um grupo de pessoas de todas as etnias que fazem parte do corpo de Cristo, que irão se posicionar, assim como João Batista, contra o governo dessa era e irá viver de forma que as escrituras ali condizem, de forma ali de obediência a Deus, e carregará em seus lábios uma mensagem de arrependimento. Porque é necessário que as pessoas se arrependam de seus pecados para que elas possam ali ser transformadas pela verdade do Evangelho. Então, assim como naquele tempo aquela verdade foi pregada, pessoas foram ali quebrantadas através daquela verdade e preparou o caminho para que Jesus viesse e ele ministrasse tudo o que ele ministrou durante o tempo que aqui esteve. Agora chegou a nossa vez de nós, de igual forma, nos posicionarmos, porque Deus está levantando pessoas de todos os povos para fazer parte dessa voz que clama no deserto, para fazer parte desse coletivo. E ele convida você, ele convida a mim também para fazermos parte disso. Então você tem parte nessa segunda vinda de Jesus. E agora eu quero pontuar com você 3 formas de você fazer a sua parte. Assim como nós vemos esses ensinamentos na vida de João Batista, e eu gostaria de compartilhar com vocês de igual forma, porque dessa maneira nós estaremos vivendo, sendo preparados cada vez mais para esse grandioso dia. E a primeira maneira que eu gostaria de pontuar aqui é viver o Evangelho do Reino. Uma forma no qual a gente ali se prepara cada vez mais para a segunda vinda de Jesus é nós vivermos o Evangelho do Reino de Deus. É nós vivermos de acordo com o que as Escrituras nos dizem e não nós nos amoldarmos ao padrão desse mundo. É a gente ir totalmente contrária mesmo ao padrão dessa era. É literalmente a gente remar contra a maré. É a gente literalmente subir rio acima, porque o sistema desse mundo, o governo, a forma de pensar desta era é totalmente corrompida, é totalmente deturpada, ou seja, vai totalmente contra a palavra de Deus. Mas quando nós estamos vivendo o Evangelho do Reino, nós estamos anunciando, e ao mesmo tempo que a gente vê em partes o reino de Deus sendo anunciado pela forma como a gente vive, então nós vemos um reino que em partes já acontece, já existe. Entretanto, a gente, com a forma como a gente vive, aponta para um reino de Deus que virá de maneira plena. Então, hoje nós vivemos em partes. Entretanto, nós viveremos plenamente. E quando nós vivemos de acordo com as diretrizes desse reino, com os princípios desse reino, nós estamos mostrando para as pessoas, está sendo ali exposto para as pessoas, através das nossas formas de viver, que nós vivemos segundo um padrão do reino de Deus. Isso não faz com que nós sejamos mais amados por Deus ou que nós sejamos melhores do que outras pessoas. Não, mas nisso nós temos o privilégio de sermos representantes de Deus. Nós somos embaixadores de Deus aqui. Nós vivenciamos aqui representando um reino no qual Ele nos escolheu, no qual nós temos o privilégio de fazer parte, no qual nós estaremos eternamente junto com Ele. Então nós precisamos viver o Evangelho do Reino. A segunda forma para a gente ali viver, se preparando para esse grandioso dia, é pregar a mensagem de arrependimento. Existem muitas pessoas, assim como naquela época de João Batista, hoje, que precisam se arrepender de seus pecados. Muitas pessoas têm estado com o coração endurecido e Deus
quer que nós estejamos com o coração quebrantado. Deus quer que nós possamos nos arrepender. Assim como nós vemos ali na história de Zaqueu, que se arrependeu e falou ali que se ele tinha roubado alguma coisa de alguém, ele iria devolver muitas vezes mais. De igual forma, Deus quer que pessoas possam se arrepender e serem convertidas. Assim como João falava, e Jesus também chegou a repetir essas mesmas palavras: arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, é necessário que nós possamos pregar, porque assim como João Batista, esses dias pronunciaram ali a primeira vinda de Jesus, de igual forma, nós pregando, cada um de nós pregando o arrependimento, também é a forma de nós prepararmos esse caminho, porque é necessário que pessoas venham se arrepender, venham ali estarem convertidas e possam fazer parte desse reino também. Que Jesus reine no coração delas, mas é necessário primeiro que elas possam se arrepender dos seus pecados. E a terceira forma de você fazer a sua parte é agir como um amigo do noivo. Então, a primeira forma de você fazer a sua parte é você viver o evangelho do reino. Segunda forma de você fazer a sua parte é você pregar a mensagem do arrependimento. E a terceira forma de você fazer a sua parte é viver como um amigo do noivo. E o amigo do noivo, nas Escrituras, a gente vê algo muito curioso. Por quê? O amigo do noivo era aquele que preparava a noiva para o dia do casamento. E como que funcionava isso daí? Existia dois momentos cruciais ali na parte do casamento. O primeiro era o noivado. E para eles, naquela época, o noivado era como se a pessoa já estivesse casada. Entretanto, elas não moravam juntas. Cada um ia para a sua casa, o noivo ia para a casa do seu pai e a noiva ali para a casa da sua família. E ali, ambos iam se preparando. Eles já tinham uma aliança de compromisso um com o outro. Ali já estavam aliançados, já era um compromisso de um com o outro. Entretanto, cada um se preparava para o dia do casamento. E o noivo ficava na casa do pai e a noiva ficava ali na casa da sua família. E um amigo do noivo, ele era responsável de cuidar da noiva enquanto esse dia grandioso ali que eles esperavam do casamento não chegasse. Então, durante todo aquele período, o noivo estava ali na casa do pai preparando tudo e a noiva estava ali na casa da família sendo preparada pelo amigo do noivo para esse dia. Ali cuidando dela, dando todos os suprimentos, todas as coisas que eram necessárias para essa preparação. E de igual forma acontece com Jesus e com a sua igreja. Ele veio a primeira vez e ali foi firmado um compromisso com a gente. Ali, através da morte e ressurreição dele, ele nos salvou, ele nos alcançou. E ali nós tivemos ali a primeira parte do casamento com ele consumada. Entretanto, ele retornou para a casa do Pai, de onde ele veio, e nós estamos aqui sendo preparados. E aí, em breve, esse que estava ali, né, esse Jesus que estava sendo ali, estava na casa do Pai e que foi preparar todas as coisas, voltará para buscar essa noiva que somos nós que estamos sendo preparados. E esse casamento se consumará por completo. E qual é a nossa função, tendo como isso sobre a questão de amigo do noivo? Porque nós somos igreja, ou seja, nós somos a noiva, mas também nós temos a responsabilidade de, assim como João, ser um amigo do noivo. E o amigo do noivo cuida da noiva. Então, na prática, como que é isso? É nós, irmãos, cuidando uns dos outros, para que não só eu amadureça, mas meu irmão amadureça, para que não só eu cresça no conhecimento de Cristo Jesus, mas meu irmão também cresça no conhecimento de Cristo Jesus, e juntos possamos avançar, juntos possamos amadurecer e ser preparados para o grandioso dia. Então, essas três formas que nós temos aí, é as formas na qual você, assim como eu, temos parte e que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos posicionar nesse dia. Entretanto, tudo isso aqui só é possível através de Cristo.
Então é necessário nós caminharmos em dependência dele e sermos guiados pelo Espírito Santo que está em nós, que nos selou e que está nos guiando a toda a verdade. Então, não deixe de fazer a sua parte, porque em breve ele virá. Amém? E lembre-se sempre, galera, que o único objetivo desse canal é contribuir para que nós possamos juntos viver as nossas vidas alinhados com a vontade de Deus, caminharmos em submissão à vontade dele, para a glória dele e possamos estar cada vez mais semelhantes a Jesus. Tchau, tchau e até a próxima.